Salve, salve, senhoras e senhores, doutoras e doutores. Estamos aqui para mais um podcast e hoje um convidado muito especial, um amigo meu do tempo da faculdade, Dr. Flávio Pansieri. Vou deixar para ele se apresentar porque o currículo dele, se eu for falar aqui, eu até printei aqui o currículo dele, mas a gente vai ter que gravar 2 podcasts, um só para apresentação do Flávio, do currículo acadêmico dele, profissional, e outro para a gente conversar mesmo. Então, Flávio, por favor, se apresente para as pessoas aí, você... Bom, prazer estar contigo, Rodrigo, estar no teu podcast Direito na Veia, para que a gente possa tratar de alguns temas relacionados à reforma trabalhista, os Exato. temas do direito do trabalho que vão chegar ao Supremo Tribunal Federal nos próximos anos, um debate debate sobre tolerância e Exato. liberdade de expressão, para que a gente possa, quiçá, trazer algumas reflexões diferentes para o teu público, que é assinante aí do teu canal. Bom, eu sou um advogado, professor que fez especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Tenho 8 livros escritos, alguns sobre filosofia, outros sobre modelos regulatórios no Brasil. Professor da PUC há 20 anos e um apaixonado efetivamente por aquilo que faço, pelas relações humanas que eu construo ao longo do caminho, tentando fazer o bem, não importa a quem, né? Exatamente. Acho que esse é o lema de minha vida, é fazer tudo o que faço bem feito e fazendo o bem aos outros. Algo que eu digo sempre para os meus filhos quando eu deixava eles na escola, eles eram pequenos ainda, e agora tem um pequenininho também, Sim. digo isso para eles, para esse novo, digo sempre para ele, seja bom. Bom com você, bom com os outros, Exatamente. Que teu dia, no final do dia, vai ser bacana. E acho que esse nosso encontro aqui é um bom encontro. Estou feliz em estar aqui contigo. Eu para que também. a gente possa discutir um pouquinho sobre direito. E eu quero deixar registrado aqui uma homenagem ao Flávio, o respeito que eu tenho pelo Flávio. Como a gente grava, né? Isso aqui fica... Essa semana ainda vai subir para o YouTube. E o que sobe para o YouTube fica eternamente, né, Flávio? Os vídeos, as fotos, hoje em dia a internet fica para sempre. E eu acho que mais tarde, os teus, se tem 2 filhos que já são maiores e tem um pequenininho, e que vão poder ver isso e pode ser que fique os netos, vejam os bisnetos. O Flávio é um dos caras mais determinados que eu já conheci na vida. Para vocês terem uma ideia, a gente estava na faculdade ainda, época de faculdade, a gente fez PUC e lá no campus de São José dos Pinhais, né? E quando a gente começou a faculdade, o centro acadêmico ainda era na PUC de Curitiba, né? Exatamente. O centro acadêmico ainda era o de lá e eles que era um só para os 2 campos. E a gente sempre sentia muita falta de ser prestigiado, né? E aí numas conversas, eu lembro que o Flávio e outros colegas falaram, vamos separar os centros acadêmicos, vamos criar um para a PUC de São José dos Pinhais. E eu, não, vamos, tô junto, podem contar comigo. De repente o Flávio já chega com, vamos convidar o professor Dalmo de Abreu Dallario para ser o nosso patrono do centro acadêmico, vamos... Só que ele já chegou e já convidou, ele mesmo foi para São Paulo, convidou o Dalmo, não sei como, se foi na casa do Dalmo de Abreu Dallario, do professor Dalmo, ele aceitou e não só aceitou ser o nome do nosso centro acadêmico, como se comprometeu a dar a primeira palestra, né, da inauguração do centro acadêmico. Exatamente. E eu lembro que ele cumpriu a promessa, ele foi. E assim foi um sucesso estrondoso, assim, porque o centro acadêmico naquela época, né, sem querer ofender ninguém, eu nem lembro quem que era os dirigentes do centro acadêmico daquela época é o Sobral Pinto, né, que é o do Campus 1, do campus de Curitiba. Mas assim, não tinha grandes movimentações. E quando o Flávio fez essa investida e imaginem, a gente está falando isso de 22, 23 anos atrás, não tinha Google, Eu acho que mais, porque isso acho que foi em 1997 ou 98. Então, 25 anos. 25 anos. Não tinha Google, não tinha como você... Hoje em dia se joga no Google aqui e fala assim, como constituir um centro acadêmico. O negócio vai te dar vários links, várias listas. Naquela época, não. Eu não sei como esse cara aqui conversou com o Dalmo de Abreu Dallario, esse cara fez toda a documentação. Quando a gente viu,
pessoal do campus de Curitiba nem, quando viram, já estava separado. Né? Só chegou a cartinha lá, ó, tá separado, vocês não têm mais aqui. Então, assim, eu fico muito orgulhoso, assim, orgulhoso no sentido de você estar aqui no nosso podcast, que é um projeto que ainda está engatinhando, mas eu quero deixar essa homenagem, assim, e que isso fique eternamente gravado. Obrigado. E que aí você já também emendou isso daí, já Dalmo de Abreu, trouxe vários nomes importantíssimos do direito para as palestras lá na PUC. E aí acho que, eu não sei também que ano, mas você já emendou também, já fez a Academia Brasileira de Direito Constitucional e os congressos, né, os simpósios que se fazia lá também entraram para o calendário do direito no Brasil, né, no Paraná e depois no Brasil todo. Então, assim, e vieram nomes inimagináveis para um guri de 20 e tantos anos, né, que tinha na época, que acredito que hoje em dia advogados de 40, 50 anos não conseguem fazer o que se fez com 20 e poucos anos. Então, essa minha homenagem, assim, essa introdução aqui, o Flávio foi muito humilde na apresentação dele. Ele tem um cara aqui de pós-doutorado, aqui sentado aqui, um cara com conhecimento espantoso. Então, eu te agradeço demais essa apresentação e a vida acadêmica abriu todas as portas da minha vida. Pelos amigos que fiz e o que nós fizemos lá, fizemos todos juntos, né? Não era um projeto só meu, era um projeto de muitas mãos, né? Você estava no meio desse projeto e inúmeras outras pessoas. Desde o centro acadêmico, depois, em 1998, quando nós idealizamos um grupo de pesquisa sobre os 10 anos de Constituição. Sim, entendo. E a época, esse é um fato interessante, até porque nós estamos num momento histórico disso. O professor que eu convidei para falar neste evento dos 10 anos de Constituição era o advogado e jovem professor à época, o ministro Luiz Roberto Barroso, que hoje é presidente do Supremo Tribunal Federal, tomou posse agora há 2 semanas, tive a honra de ser convidado por ele para estar na posse do Supremo Tribunal Federal. Mas essa história da PUC, né, do campus de São José, é uma história muito rica, né? Porque nós todos vivíamos num ambiente muito propício para esses temas todos, né? Tanto que grande parte dos nossos amigos deram certo na advocacia. Muitos de nossos amigos. Mesmo. Havia um enfrentamento cotidiano, mesmo de grupos próximos, que nos fazia ser diferente dos outros. E as ideias surgiam nesse espaço, né? A Academia Brasileira Constitucional é isso, né? Completa agora 25 anos de história. Eu fui presidente durante 12 anos, 3 mandatos, e agora estou fora aí há 3 mandatos também. Querem que eu volte à presidência, inclusive, ano que vem, mas não sei se esse será um projeto que eu vou encampar, mas a Academia foi um projeto que surge na PUC, por alunos da PUC. Hoje ela é uma instituição que representa o Brasil em vários organismos internacionais, tem grupos de pesquisa em todo o país, tem quase 2.000 alunos em pós-graduações de todos os estados brasileiros. Isso é um dado que era um sonho de todos nós, né? Poder criar uma escola de pensamento jurídico que fizesse as pessoas, conectar as pessoas de todo o país, né? Sim. Nós temos uma pós em constitucional que lembra o que nós fazíamos no centro acadêmico, né? Com professores do mundo inteiro, né? Liberdades fundamentais, o Roxin da aula. Sim. Sobre teoria da Constituição, quem dá aula é o professor titular de Harvard. Ou seja, nós trouxemos os grandes juristas brasileiros em torno desse projeto, né? Então, a PUC, para mim, e o mundo acadêmico, né, com todas as experiências que nós tivemos, não foi só no centro acadêmico, foi na Associação Atlética, nós tivemos muitas oportunidades na PUC de viver a universidade de uma forma muito intensa. Eu acho que isso nos moldou a olhar para a nossa carreira para fora daqueles muros que a PUC nos permitia, né? A PUC nos permitiu isso. Tanto é que a tua trajetória é uma trajetória muito legal também, de alguém que sai de Curitiba, vai para São Paulo, abre um escritório em São Paulo. Primeiro funda 2 escritórios em São Paulo, depois abre um seu próprio escritório em São Paulo. É um dos grandes advogados trabalhistas brasileiros. Então, para mim estar aqui é muito legal, muito bacana. Um professor de Direito Constitucional, advogado também, que hoje atua como nos tribunais superiores, é o foco do nosso escritório hoje, né? É essa atuação nos tribunais superiores, em ações estratégicas. Nós atendemos muitos escritórios do Brasil inteiro, né? Dizia para você há pouco que acabamos de ser contratados por um grande escritório do Paraná para atuar em algumas reclamações constitucionais que estão chegando ao Supremo Tribunal Federal em temas muito relevantes, né? Por mais que eu não seja um especialista em direito do trabalho,
a minha especialidade é o direito constitucional relacionado com esse Mas tema é o pai de todos. Da empresa, né? É o pai de todos os E é um tema direitos, muito né? interessante, nós vamos discutir agora lá, que é o debate da terceirização, né? Tem uma série de reclamações constitucionais saindo, né? O advogado tem que estar atento a isso. Sim. O ministro Zanin tem concedido uma série de cautelares em reclamações, já afastando decisões de tribunais regionais do trabalho, que, por exemplo, não reconheciam a terceirização. Em decisões que caem entre as que eu li, são, de alguma forma, revisáveis, vamos dizer assim, na medida em que o processo decisório foi construído a partir de premissas que não me parecem que se coadunam ao acórdão e às provas dos próprios as próprias ações trabalhistas que estão correndo na base. Então, esse debate vai muito longe, acaba sempre no Supremo, e eu estou tendo a sorte de estar lá pertinho, atuando, né? Por mais que a família mora em Curitiba, eu passo a maior parte do tempo em Brasília, advogando e conectado nesses temas aí que mexe um pouco com a vida constitucional brasileira e a vida do país. E a sorte acolhe quem sempre trabalhou duro, né? Porque no nosso tempo, quando a gente estudou, você já gostava de direito constitucional, né? Mas era algo assim muito distante da gente, né? Assim que nem eu sempre fiz direito do trabalho, sempre atuei no direito do trabalho. O STF era muito distante para quem fazia trabalhista, porque nas ações, mas assim, dificilmente chegavam lá. Não, né, assim, era algo muito acomodado, vamos dizer assim. Aí vamos dizer de 2018, né, antes vamos colocar já no impeachment da Dilma ali. A reforma trabalhista, ali que a coisa começa a ter um impacto constitucional muito intenso. E a população começou a ficar muito ligada em política, e o STF tomou um protagonismo também que não era característica dele, né? Na época lá dos tempos de faculdade, nos primeiros anos da nossa carreira, a atuação do STF era muito discreta. Né? Assim, era muito mais técnica e discreta. Era muito mais contida, né? Acho que essa é a grande frase. Tem essa tua referência, ela é muito bacana, porque eu tenho uma história pessoal. Quando eu falei pro meu pai que eu ia fazer direito constitucional, que eu ia fazer mestrado, doutorado em direito constitucional, meu pai, um policial militar, um sujeito que teve uma vida toda organizada, né? E dentro de uma lógica que precisava ser sempre objetivo, porque um sujeito que venceu na vida, foi boia fria, teve uma vida muito difícil para conseguir chegar onde chegou. Ele disse assim, mas filho, será que não tem uma outra área melhorzinha, né? Porque obviamente que nós estamos falando de 25 anos, né? Há 25 anos o direito constitucional brasileiro, estudar direito público não era uma área de extrema atenção, né? Ninguém dava muita atenção ao direito constitucional, né? Eu costumo dizer que eu dei sorte, né? Por ter escolhido um nicho que 25 anos depois deu certo. E essa viragem da Suprema Corte brasileira em se ocupar esses papéis que ocupam hoje é um dos grandes temas que o Brasil está vivendo. Né? Sim. Essa semana eu conversava com os alunos meus e aí eles todos, professor, mas o Brasil, a jurisdição sempre foi assim. Eu falei, não, isso é um fenômeno que não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. É o fenômeno das cortes constitucionais assumindo um papel que até então não era conhecido pela população. Nós temos que lembrar que a nossa Suprema Corte era uma Suprema Corte que, em regra, julgava sempre, quando analisava uma matéria, por exemplo, trabalhista, era para dizer, olha, esse dispositivo é inconstitucional. Ponto. E não, ou seja, era um legislador negativo. Quando você tira a lei do ordenamento jurídico. Com o passar do tempo, e nós pegamos ali a primeira década desse século, a partir de 2005, 2006 em especial, o Supremo passa a tomar um outro papel, né? Aquele papel de dizer o direito já, de garantir novos direitos, né? E em direitos sociais, isso foi um avanço enorme. Quando nós falamos de direito à saúde, direito à educação, o Supremo, a jurisdição brasileira começando a dar uma série de decisões garantindo novos direitos. E aí, em vez de ser um legislador negativo, começa então o Supremo Tribunal Federal a assumir um papel de uma jurisdição constitucional que emancipava. E aqui tem um ponto interessante que eu dizia logo lá atrás, eu disse, olha, tá certo, tem que avançar, mas me preocupa quando eles começarem a interpretar para restringir direitos fundamentais. Sim. E isso ocorre lá em 2006, a primeira ovo da serpente, né? A primeira decisão que me parece do Supremo Tribunal Federal que abre espaço para que o Supremo comece a interpretar para restringir direitos fundamentais, foi uma decisão julgando uma ADC
da Associação dos Magistrados Brasileiros no CNJ que discutia o fim do nepotismo. E lógico que eu sou contra o nepotismo. Sim. Mas a discussão era se tinha capacidade normativa o CNJ para fazê-lo, porque ele é ditado normativo secundário, ele não pode inaugurar o ordenamento estabelecendo uma nova restrição, dizendo quem pode ou não ocupar cargo público, porque o 37 diz que tem impessoalidade e moralidade, mas o 37.1 diz da Constituição, os empregos e cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros. Sim. Na época, por coincidência também do destino, quem era o advogado da Associação dos Magistrados Brasileiros era o ministro Luiz Roberto Barroso. E eu, o professor Lênin Streck, Ingo Sallet, Clemerson Cleve, aqui de Curitiba, Sim. publicamos um artigo contra a ADC, dizendo que não era possível que se interpretasse a partir de princípios para legitimar uma competência inexistente que restringia direitos fundamentais, que é a acessibilidade a empregos e cargos públicos. Isso vai avançando e eu dizendo, gente, isso é muito perigoso, isso vai chegar no direito penal, até que isso chega na prisão em segunda instância. Grande parte dos meus amigos que lá atrás aplaudiam aqueles temas todos aprovados, como, olha, realmente a prisão em segunda instância não dá, porque o Supremo não declarou inconstitucional o Código de Processo Penal. E o Código de Processo Penal fala disso, né, que os efeitos da culpa só se concretizam após o trânsito em julgado. E a concretização da culpa em si, ela traz consigo a possibilidade de reclusão, de cumprimento de pena, uma série de elementos que para o processo penal são importantes. O Supremo, felizmente, em pouco tempo muda de ideia, mas traz com isso muitos impactos na vida pública brasileira. Tivemos um ex-presidente preso por esse motivo, né? Fica encarcerado quase 2 anos por este motivo, até que o Supremo muda de posição. E este espaço que o Supremo tomou, hoje se torna mais evidente, na medida em que o Supremo agora, para além dessas correções normativas que ele andava fazendo, seja para dizer o que era, sempre com pautas boas, né? Ou seja, olha, vou acabar com o nepotismo, é bom, mas interpreto muito além do que a Constituição me autoriza. Depois, vou prender em segunda instância. Não tinha previsão legal para isso, ele cria uma regra. Sim. Hoje o Supremo começa a tentar enfrentar pautas que, se nós olharmos tecnicamente, não é vedado ao Supremo declarar inconstitucional o Código Penal quanto ao aborto. Só que a pergunta é, será que esta pauta é do Supremo? Ele foi provocado, né? De alguma forma, Isto. E ele tem que julgar. Mas será que ele julgará, Rodrigo? Esse é o ponto. Porque até então nós nunca tínhamos tido uma reação do Senado Federal, da Câmara dos Deputados contra esses temas. Sim. E aí quando eu tenho pautas que 80% da população é contrária e o Supremo pretende, por uma decisão, emancipar, eu entro num debate muito interessante de um texto de mais de 200 anos de um professor chamado Conrad Hess, que diz o seguinte: a normatividade da Constituição é criada a partir da vontade de constituição dos fatores reais de poder. Quem são eles? O Poder Executivo, Legislativo, o Judiciário, as Forças Armadas, a imprensa, a população, ou seja, todos esses que são impulsionadores da vontade pública brasileira. Exato. E, quiçá, pela primeira vez na história, o Supremo tenta avançar nessas pautas e a sociedade começa a discutir essas pautas a partir do Congresso Nacional. E aqui tem uma afirmação que eu gostaria de fazer, que alguns têm dito que o Supremo tem avançado porque tem um silêncio, porque tem uma omissão do parlamento. Não é verdade. Mas é que o parlamento, o trâmite das coisas ocorrerem dentro do parlamento é muito mais lento do que um julgamento no tribunal, né? Às vezes, o silêncio do parlamento é uma afirmação eloquente que para ele aquilo já está regulamentado. Sim. O silêncio em tratar novamente, e aqui não estou fazendo uma análise a favor ou contra, por exemplo, o aborto, mas o fato do Congresso dizer, não, nós já temos a regulamentação de 1940 e é essa ponto, já é uma decisão política. Então, quiçá, esse enfrentamento do Senado Federal já foi relevante, o próprio ministro Barroso disse que o tema não está maduro a julgamento, retirou da pauta do Supremo Tribunal Federal e não sei quando volta. E, quiçá, se volta na próxima década. Eu queria até aqui fazer como isso aqui vai ficar para a eternidade. Não sei se volta na próxima década para a pauta do Supremo Tribunal Federal essa temática. Ou seja, essa corte constitucional, que passa a ser essa corte forte, grande, ela vai ocupando espaço. E nesse ocupar de espaços, o parlamento fala, o parlamento tem uma decisão importante há poucos dias, que eu disse até em entrevista que dei essa semana, que ela veio um pouco tarde, porque o próprio regimento interno com a ministra Rosa, que teve um grande avanço, né? Quanto às cautelares, levar imediatamente a julgamento no plenário, mas também
quanto à impossibilidade de pedir vista ad eterno, como nós temos alguns pedidos de vista que duraram muitos anos no Supremo Tribunal Federal. Então, há uma série de movimentos que têm feito amadurecer a jurisdição brasileira, e isso não é uma crise institucional como alguns querem fazer crer. Isto é um enfrentamento, é uma acomodação de poderes que nós estamos vivendo, e acho que será positiva para a democracia brasileira. E aí, quando nós falamos de reforma trabalhista, esse impacto é muito maior. Sim. Porque nós temos efetivamente uma reforma imensa aprovada, nós temos inúmeras medidas levadas ao Supremo Tribunal Federal, poucas julgadas até esse momento. Exato. E que, por sua vez, o Supremo Tribunal Federal terá que se debruçar sobre esses temas, né? Declarou constitucional o fim da contribuição sindical, mas agora dá uma nova decisão dizendo que é possível cobrar desde que não exista manifestação contrária. A reforma trabalhista não disse que era proibido cobrar. Sim. Ela retirou o imposto sindical obrigatório. Foi exatamente isso. Então, o Supremo Tribunal Federal tem enfrentado uma série de temas para esclarecer essa temática, e acho que nós vamos bem. Por mais que possa gerar um desconforto a alguns. Mas está gerando debate, né? Claro. A ministra Rosa Weber quis dar o voto dela antes de se aposentar sobre o aborto. Sim. Mas quem realmente se debruça a ler o voto dela, ler as razões que ela expõe ali, você vê que ela trouxe um debate saudável, né? Óbvio, todo mundo tem sua posição. Sua posição. Sou contra, sou a favor. Tem muitos fatores até religiosos aí que, enfim, cada um. Da mesma forma, o imposto, a contribuição sindical. Né? Claro. A gente vê assim, até está previsto a representação sindical dos trabalhadores, até tem uma crítica muito forte da própria ala da esquerda que fala, né, que o pessoal da direita, o trabalhador da classe média, uma classe média mais alta, se acha rico, mas na verdade ele é trabalhador. Sim. O cidadão está trabalhando ali numa empresa, ganha lá seus 10, 20 mil por mês. Ele não é o dono do capital. Mas ele não é o dono do capital. Ele depende ainda de um sindicato para brigar por ele por melhores pelo condições, aumento, né, o reajuste salarial, os benefícios, né, e assim, isso daí as pessoas não veem porque pintaram muito o sindicato atrelado ao PT, Partido dos Trabalhadores, à esquerda, não sei o que lá. Então, assim... Essa é uma leitura muito importante que você está fazendo, e eu queria... Tem uma frase que eu costumo utilizar para esse debate, sobre esse enfrentamento, que é o seguinte: viver na democracia não é viver no consenso. Não, exatamente. É conviver no dissenso, reconhecendo o outro como um igual. Isto é democracia. Esse espaço de enfrentamento público. O Carlos Drummond de Andrade tem uma frase maravilhosa, que está no meu livro, inclusive, sobre tolerância, que eu vou lançar daqui a alguns dias, e que ele diz assim: a democracia ela traz tanta desarrumação que volta e meia alguém opta pela arrumação, que seria o oposto da democracia. Exatamente. Democracia é esse viver no enfrentamento. E esse impulsionar, às vezes, do Supremo de temas a serem discutidos, eles são importantes. Sim. Acho que nós temos fluxos e contrafluxos. Creio que a composição do Supremo Tribunal Federal hoje é uma composição tanto quanto mais liberal na economia, bem como um pouco progressista nos costumes. Então essas pautas tendem no Supremo Tribunal Federal a ter uma maior vazão. Na área trabalhista, ela certamente tem um impacto mais duro, né? O governo Lula tem tentado corrigir este espaço, e é democrático isso, que ele indique os seus ministros ligados à sua base, mas com uma entrevista que dei logo na nomeação do ministro Zanin, eu tenho afirmado que o ministro Zanin, nomeado pelo Partido dos Trabalhadores, é um liberal, convicto. E as suas decisões de lá para cá têm demonstrado isso de forma evidente. E é um conservador. E conservador nos costumes. Nos costumes, porque... eu acho que essa indicação por parte do Partido dos Trabalhadores, que foi criticada por muita gente, que por sua vez se via do outro lado, eu disse assim: olha, está na hora de começar a comemorar para aqueles que estavam achando ruim, porque ele é um liberal convicto nessa temática. Sim. Mas na reforma trabalhista, eu acho que ficou algo para trás. Eu não sou um especialista em direito do trabalho, mas tive a honra de ser o correlator da reforma trabalhista no Conselho Federal da OAB,
órgão esse que eu fui representante durante 9 anos do Paraná, no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Fui mais 2 gestões conselheiro estadual. Mas lá consegui, aprendendo e ouvindo muitos colegas, porque eu era o relator, então eu tinha que relatar o que eu via. Nós temos um problema de representação sindical hoje no Brasil. Sim. Nós precisamos rediscutir esse tema. Nós precisamos compreender que a representação sindical hoje no Brasil, ela pode ser melhor, quando houver a possibilidade de escolha do seu representante sindical. Este é o grande tema. E isso discutindo tanto com colegas advogados trabalhistas da direita e da esquerda. Porque isso fortaleceria a representação sindical daqueles sindicatos que efetivamente trabalham pró o trabalhador. Nós não teríamos mais sindicatos nanicos, vamos dizer, sem ser pejorativo, mas pequenos sindicatos que não têm força para discutir a representação, e traria um avanço na representação sindical no Brasil de uma forma muito substancial. Acho que esse era um grande tema para o Partido dos Trabalhadores agora, levar ao Congresso Nacional, e acho que este tema passa no Congresso, com uma nova possível reforma trabalhista. Esse é um tema que passa, não tenho dúvidas que ele é constitucional, e permitiria uma melhor representatividade dos trabalhadores, quiçá os trabalhadores se tornassem mais simpáticos a pagar a contribuição sindical, que logicamente não é um mal em si, mas a contribuição compulsória me parece que pode ser um mal em si. Da forma como o Supremo decidiu, alguns entenderam que isso era um retrocesso. Não, o Supremo apenas disse o que a reforma trabalhista disse, que é possível você cobrar a contribuição, desde que ele não seja contrário. Então ele tem que se manifestar que ele é contrário. De formas da pessoa se recusar a pagar. Lógico que se recusa a pagar e não vai ser executado por esse motivo. Exatamente. Né? Flávio, eu queria que você trouxesse aqui, porque a gente conversou, o que tem de trabalhista sendo discutido lá no STF atualmente? O que se poderia atualizar aí o pessoal? O que está acontecendo lá no STF em questões trabalhistas? Que assim, o advogado trabalhista, nós, né, advogados trabalhistas, dá até um frio na espinha, assim, quando o STF vai julgar alguma coisa trabalhista, né? Porque até a ministra Rosa Weber era uma das pessoas, dos ministros lá, que teve no passado uma atuação, né, na área trabalhista. Então a gente via que tinha coisas ali sabia mais o que estava falando. Agora, o que a gente tem de tema lá sendo discutido, se é pra gente ficar preocupado, se não é. Acho que esse é o grande desafio, tentar ser o oráculo do Supremo, né? O que não é missão que eu pretendo enfrentar. Mas, obviamente, a gente tem acompanhado o Supremo Tribunal Federal nos últimos anos, em especial eu tenho feito um trabalho de acompanhamento das ADCs e ADIs que foram protocoladas contrárias ou favoráveis à reforma trabalhista. Este é um trabalho que a gente tem feito. Na reforma trabalhista, o Supremo Tribunal Federal está enfrentando ainda diversos temas, né? São 4 ADIs, por exemplo, que discutem limitação de indenização em danos morais. Que parece que no parecer que nós fizemos, inclusive, eu também me manifestei numa lógica de que não é possível limitar o dano moral. Tabelar, não é possível ter uma tabela. Isso não existe, né? É necessário que se tenha uma mediação. Tenho que concordar que algumas condenações em alguns momentos históricos que eu acompanhei extrapolavam um pouco os limites da razoabilidade. Né? Mas não me parece que o modelo posto da reforma seja o modelo efetivamente que é o mais interessante. A discussão sobre o trabalho intermitente, também com 4 ADIs hoje debatendo, que é o grande ponto. A gratuidade da justiça do trabalho, questionada lá, tem uma regra, está questionada lá pela PGR, né, numa ADI na 5766, que está discutindo esse tema. Nós temos aí, por exemplo, o valor do pedido da reclamatória. E sabe que esse, para mim, eu, por mais que não seja um advogado trabalhista, eu advogo muito mais no civil, no econômico. Mas eu gosto de fazer contas. Para mim, essa é a parte muito importante, nós vivemos disso. Lógico. E quando a gente estava tratando, em especial, da liquidação, do momento da liquidação dos pedidos,
alguns colegas vinham me dizer assim, não, porque isso é um absurdo, são os honorários sucumbenciais que estão atrapalhando as reclamatórias trabalhistas. Não são os honorários, não eram os honorários sucumbenciais. O grande tema aí, até agora ninguém propôs uma ADI quanto a esse tema, eu acho que nós temos que propor uma ADI pedindo uma modulação para que a liquidação não seja na inicial. Sim. Se a liquidação for depois da contestação, tá tudo bem, tu vai desistir dos pedidos que já tem os documentos comprovados. Porque é diferente, quem trabalha na área trabalhista sabe disso, é diferente você montar uma trabalhista de um gerente que tem todos os documentos separados e você montar a trabalhista de um trabalhador que está lá no chão de fábrica. Sim, exato. É que ele chega lá e te conta uma história. Que nem Exatamente. sempre esta história é a história verdadeira. Exatamente. E na contestação, você tem o suprir desses documentos todos. O que nós fizemos agora foi inventar essa tal ação de exibição de documentos. Para evitar a condenação nos honorários sucumbenciais. Me parece que não seria desnecessária, podíamos muito bem, por uma interpretação conforme a do Supremo Tribunal Federal, nessas causas onde o trabalhador efetivamente se comprova aí o suficiente, dava para que a liquidação se desse dos valores pós-contestação. E isso que fez o mercado de trabalho, o grande impacto no mercado de trabalho na área trabalhista foi erradamente a redução do valor das trabalhistas e o medo do trabalhador de entrar com a trabalhista e tomar uma sucumbência. Exatamente. Esse era o grande desafio. Mas eu, como não era da área trabalhista, vou confessar a você que sofri um preconceito dos colegas que eram trabalhistas. Como é que você quer ter essa saída? Eu falei assim, olha, porque para mim isso aqui não é direito do trabalho, isso aqui é matemática básica. Nós precisamos saber quando é que liquida. Hoje, vários colegas, poxa, Flávio, tu tinha razão, se a gente tivesse feito isso, talvez tinha resolvido antes o problema. E foi muito legal essa experiência, debater esse tema com os colegas todos, aprender com todos eles. Né? Fui vencido nessa temática, né? Sim. Mas os colegas aprenderam a seguir por outro caminho. As rescisões contratuais também sem a participação dos sindicatos, que eu acho que me parece que é tema muito importante. Sim. E aqui, até porque não é possível que isso aconteça como uma forma de retrocesso muito intenso das garantias laborais, porque não é possível que o trabalhador, sem assessoria do sindicato, possa acordar a sua rescisão sem nenhum conhecimento técnico em face ao empregador. Tem um debate importante sobre reajuste de crédito trabalhista e depósitos recursais. Né? Esse caso tem ADCs e tem ADIs. Discutindo isso ainda, que vai bater lá. Para mim, é uma das partes mais complexas. Tivemos uma ADI depois, já em 2019, que é uma discussão sobre a lactantes e gestantes em espaços insalubres. Sim, sim. Por isso, não tem discussão sobre a inconstitucionalidade disso, isso é evidente. E deu uma polêmica desnecessária. Não, né? isso é evidente. Falar Poxa, a verdade que... Não há momento existencial mais sublime do que a gestação. Exato. Nós precisamos dessas crianças para o nosso futuro, né? Que são os que vão carregar o piano. Como é que eu vou expor, neste período, a lactante a um trabalho insalubre? Não tem nenhum sentido isso, né? Não. A discussão sobre depósito recursal, jornada por 12 por 36. Nós tivemos daí as medidas provisórias, né, que tratavam dos direitos de liberdade econômica, que eu acho pela CNTI que foram propostas também. Nós temos aqui desconto em folha, né, de salário de qualquer contribuição do sindicato, cobrança pelo sindicato apenas por boleto bancário. Então, nós temos aqui um debate bem interessante posto lá. Pois é, isso daí é... A recordista de todas foi a contribuição sindical. Sindical, né? Nas minhas contas, até 2021, foram 18 ADIs e uma ADC. Eu conversei com alguns dirigentes sindicais à época e não entendia o porquê que eles estavam batendo só nesse tema. Porque muitos entendiam que poderia ter uma virada governamental como estratégia política. Não era uma visão dos sindicatos, das confederações, de não lutar pelos demais direitos. Sim. Era que eles sabiam, enviam o Supremo tanto quanto liberal, e se fossem ao Supremo Tribunal Federal naquele momento, entendiam que podiam tomar um revés em uma série de temas. Então, deixaram de ir ao Supremo esperando uma virada de governo, com uma alteração de composição do Supremo Tribunal Federal. Eu costumava dizer assim, olha, é muito difícil isso acontecer de uma forma substancial, porque um dos primeiros a sair será o ministro Lewandowski, que vota contra a reforma trabalhista em grande parte dos temas. O segundo a sair será a ministra Rosa Weber, que também vota... É uma
que tutela as garantias fundamentais sociais do trabalhador de forma intensa. Então, olha, aí o que vocês têm risco, na verdade, é de perder mais um voto. Porque se entra um liberal indicado no meio desses dois, e creio eu que a visão do ministro Zanin é uma visão mais liberal. Sim. Não é uma visão acredito. melhor ou pior, mas é uma visão mais liberal na economia e um pouco mais dura, né, favorável à reforma trabalhista. Ou seja, a reforma trabalhista, nesse momento, esta é um pouco a síntese assim, né, dos 13, 14 temas que estão lá em discussão no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que tem outros 30 temas que poderiam ser levados. No nosso parecer da reforma trabalhista, esses temas todos estão expressos, quais foram, não meu, né, mas do Conselho Federal. Mas o próprio Conselho Federal não levou todos esses temas a debate, a pedido das confederações sindicais à época, que entendiam que não era o melhor momento histórico para a apresentação daquelas ações diretas de inconstitucionalidade. É porque a reforma trabalhista foi o primeiro podcast que eu fiz com o Marcelo Rodrigues, que você conhece, que dá aula na BD Const. E a gente estava conversando e ele estava falando sobre as janelas históricas, né, que acontecem. Que foi o que aconteceu, a reforma trabalhista foi muito rápida, né? Foi. E aproveitaram uma janela ali que, né, impeachment da Dilma, entrou Michel Temer, teve Congresso conservador e liberal. Exato, né? E a população também estava meio descontente com a crise econômica que vivia o país. Botaram a culpa na legislação trabalhista, conseguiram, de tanto martelar que era culpa da legislação trabalhista, que estava travando, que ia gerar 6 milhões de empregos já no primeiro ano, e não gerou. A gente sabe que não se gera emprego na canetada, isso daí é fato, né, que você não consegue... quem gera emprego é a iniciativa privada, é você incentivar a economia. Agora, botaram a culpa, enfim, e aí todo mundo embarcou nessa e aproveitaram essa, como disse o Marcelo, essa janela histórica e aprovaram a reforma trabalhista. Então, e aí o sindicato também foi um momento que a esquerda estava muito queimada, né, por conta da crise, até o impeachment da Dilma, e aí vamos tirar o imposto sindical, vamos enfraquecer os sindicatos, vamos minar ali o sindicato, né? Porque tirar essa contribuição sindical, o imposto sindical, foi uma covardia muito grande, né? Assim, e eu me considero ainda uma pessoa de direita, eu sou um liberal na economia, mas você vê, você tem teu escritório, tem um escritório grande lá, e que você sabe a despesa que tem, é que nem chegar de uma hora para outra e falar assim, Flávio, a partir de 11 de novembro, você não tem mais receita, honorários. Você não tem mais honorários. Né? Então, você mata, você seca ali a fonte de renda e você te asfixia. E aí aconteceu que veio, né, na sequência, a reforma trabalhista entrou em vigor dia 11 de novembro de 2017. Né? No ano seguinte, na convenção coletiva de 2018 dos bancários, entrou um parágrafo na cláusula 11 dizendo que eventuais horas extras que se ganhasse no processo seriam compensadas ou abatidas da gratificação de função, comissão de cargo que a pessoa recebeu, que o bancário recebeu durante o contrato de trabalho. E aí, se você faz a conta, empata. A sétima e a oitava dá mais ou menos o mesmo. Zero processo. Né? E aí você vê, óbvio, eu não quero, né, levar nenhum processo, não preciso de processo contra mim, mas é uma situação assim um tanto inusitada, né? O sindicato dos bancários perdeu a fonte de renda e eu continuo dizendo assim, as pessoas, os nossos amigos não gostam de sindicato, e quando eu falo isso o pessoal briga comigo que você está defendendo sindicato, defendo o sindicato, defendo mesmo porque é representação. Como a representação política, ela é muito importante. É a representação do trabalhador, é a mesma coisa que você falar, então, já que você não precisa, vamos acabar com o Código do Consumidor. Então vai lá, bonitão, briga com a Vivo, já que você é tão bom, briga sozinho, já que você acha que o trabalhador pode negociar sozinho com o empregador, né? Então, é assim, só que aí, em 2018... os sindicatos bancários, né, a Federação, a FENABAN, não sei o quê, né, colocou essa cláusula que é muito estranha porque tira assim, você vai
a jornada de trabalho do bancário já é diferenciada historicamente, está nas categorias especiais ali da CLT, e o sindicato vendeu essa diferenciação do bancário, né? E aí que a gente vê que não adianta assim só olhar a cláusula em si, você tem que ver o momento histórico que isso aconteceu, né? Sabe que esse debate é um debate muito interessante. De algum modo, se nós imaginássemos, né, que esta gratificação fosse uma gratificação por confiança de 2 ou 3, mas pelo que conheço do tema, todo mundo ganha hoje. Sim. Então virou um instrumento para não pagar a 7ª e 8ª. Exato. Então me parece que nós temos aí um enfrentamento que não terminou, que eu acho que só termina no Supremo Tribunal Federal quanto a esse tema. Exatamente. Assim, o Supremo Tribunal Federal, se você olhar o quadro geral, você tem um quadro geral que aparentemente é mais liberal. Mas nós não podemos imaginar que algumas regras possam ser instrumentos de fraude. Exatamente. Né? Ou seja, eu não posso imaginar... Veja, eu sou a favor da possibilidade de convenções coletivas negociarem benefícios para os trabalhadores, como em qualquer país do planeta, e às vezes podendo trazer um retroceder em alguns pontos. Todavia, esta cláusula ela tem uma significação diferenciada para mim, na medida em que, ao que parece, há um desvirtuamento da própria gratificação. Exato. Que não há mais. Todo mundo é de confiança, então não tem mais bancário que não... Sim. Todo mundo é gerente agora. E aí é um jeito de fazer a categoria do bancário trabalhar 8 horas por dia. Todo mundo, isso. Todo mundo. Não, então, nós desvirtuamos o sistema completamente, que não era para ser assim, me parece, uma cláusula que tem grandes chances de ser revista no TST, isso o debate é muito intenso já, né, já está lá. Sim. E não tenho certeza se o Supremo mantém essa cláusula na convenção. O que me preocupa às vezes daí, Rodrigo, é o seguinte, como que nós faremos essa revisão da cláusula? Sim. Porque aí eu preciso pensar de um outro lado como constitucionalista, né? O Supremo declara inconstitucional a cláusula, que traz um prejuízo. Mas ele vai declarar inconstitucional também aquilo que compensava para não receber aquilo e o trabalhador poder receber todas as horas retroativas, e daí vai compensar com outra pauta. Neste caso, eu acho que não tem compensação, porque me parece que é um desvirtuamento da gratificação. Exatamente. Então não tem que ter compensação nesse caso. E eu me considero um tanto quanto mais liberal. Né? Óbvio, Exato. Eu estou mais ao lado liberal dessa discussão. Mas me parece que quando há um desvirtuamento claro num instrumento de acordo coletivo, a partir de um benefício que não é um benefício e que sim que desconstrói a própria relação de trabalho dos bancários, eu acho que é possível essa revisão. Eu acho que esse debate vai durar tempo ainda. Eu espero participar desse debate no Supremo Tribunal Federal, ao lado dos trabalhadores, nesse caso, porque é um debate muito interessante, que vai trazer uma repercussão imensa, eu acho, em especial para que a gente possa mensurar isto que eu vejo a legislação trabalhista não fazendo. Às vezes eu vejo o TST desconstituindo convenções coletivas, mas ele desconstitui a parte que era ruim pro trabalhador, mas a parte que era boa pro trabalhador ele deixa. Então. Nós precisamos pensar nisso. Aí sim. Mas neste caso em especial, nesta cláusula especial, eu acho que a desconstituição da cláusula não necessariamente tende a desconstituir a gratificação, porque a gratificação neste caso me parece que é um desvirtuar de sentido da própria relação de trabalho e emprego e do modelo bancário no Brasil. Exato. Então acho que aqui há um espaço de debate muito interessante. Acho que a turma do Direito do Trabalho, eu quero muito discutir isso com os colegas do Direito do Trabalho, Exatamente. Participar desse debate, porque acho que tem uma tese nova de algo que o Supremo ainda não enfrentou, de um desafio que o Supremo ainda não enfrentou, que é analisar essa temática por uma lógica constitucional, na medida em que a cláusula que compensa desvirtua a própria relação de trabalho e emprego, portanto, não pode ser considerada válida e constitucional. Exatamente. E tem até uma decisão recente, né, assim, de 1 ano e pouquinho, do ministro Gilmar Mendes, né, e que aí
você vai poder dar aula para o pessoal que nos ouve, nos assiste, que ele tem uma decisão seguinte: são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamento de direitos trabalhistas, independentemente da explicação especificada de vantagens compensatórias, desde que aí que vem que aí precisamos do teu conhecimento constitucional, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Veja, me parece que assim, os direitos e garantias fundamentais estão expressos no texto constitucional, mas eles também se constroem a partir dos instrumentos normativos que nós vamos criando para as categorias na legislação infraconstitucional. Uhum. É lógico que isso que está na legislação infraconstitucional, grande parte dessa Constituição de Direitos, elas podem ser disponíveis. Sim. Né? Elas terão à disposição dos sindicatos ou das confederações sindicais para que a gente possa construir uma melhor negociação coletiva. Ocorre que não está enfrentado, também na análise do ministro Gilmar Mendes, e ele não enfrentou isso no debate dele, ele disse, é válido, lógico que é válido. Não, ninguém tem dúvida que é válido. Está no texto constitucional que a convenção coletiva pode negociar alguns direitos. Exato. A pergunta é, quando essa negociação coloca em risco ou coloca em xeque a própria relação de trabalho e emprego característica daquela categoria, que eu acho que é este ponto dos bancários que merece uma leitura diversa da que está posta hoje de uma forma um tanto quanto já uníssona no Brasil. Né? Uhum. Nós precisamos trazer novos elementos para que o Supremo olhe para isso de uma forma diferente. Exato. Porque se continuarmos batendo na mesma cláusula, na mesma tecla, de que, de forma genérica, não, isso são direitos fundamentais, o Supremo vai dizer, não, mas isso está regulado em norma infraconstitucional, é possível ter alteração. Nós precisamos trazer esse novo enfrentamento, com esse detalhe da desnaturação da própria relação de trabalho e emprego, o que me parece que se torna um direito indisponível. Exatamente. Nesta lógica, nesta medida, e que, quiçá, possa ser um outro olhar do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema, até do próprio ministro Gilmar Mendes, que decide de uma forma um tanto quanto mais técnica geral. Né? Ele traz uma decisão genérica sobre o tema, mas, quiçá, no enfrentamento específico dessa temática, por outros argumentos, efetivamente, nós podemos ter uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal sobre isso. Declarando a inconstitucionalidade dessa convenção. Exatamente. Essa é a minha esperança, uma das, né, como advogado trabalhista, mas também eu tenho, não sei se aí eu sou sonhador demais, ou agora com o governo que mudou completamente o espectro político, né, o Lula voltou e voltou à esquerda, e voltando também à contribuição sindical, da forma que, né, voltou agora e que os sindicatos já estão cobrando, né, já estão cobrando. Se isso daí acho que nem capaz de não chegar no STF por conta de o sindicato dos bancários agora voltar para uma lucidez que sempre teve e que com o cofre cheio, né, que a gente entende perfeitamente, isso que eu volto a falar, eu entendo perfeitamente o que aconteceu lá em 2018 com eles e que aí a negociação muda, quando você está mais fraco, a negociação sempre muda. Agora que eles estão fortalecidos financeiramente, você volta a ficar mais forte para a negociação. Quem sabe tirem essa cláusula da convenção coletiva e esse tema morra, não chegue nem a discussão no STF. Mas eu acho que isso vai chegar no STF, porque nós vamos ter esse período todo que a convenção valeu. Então nós vamos chegar de qualquer forma no Supremo Tribunal Federal. Eu não sou capaz de fazer essa análise sobre os motivos que o sindicato dos bancários promoveu essa alteração da cláusula 11. Mas me parece que uma série de novos enfrentamentos, ou de velhos enfrentamentos, vão bater no Congresso Nacional novamente. Sim. Isso vai depender, a aprovação ou não, que são as pautas, eu não costumo dizer nem que são as pautas da esquerda, né? Mas são as pautas trabalhistas, né? Sim. As pautas trabalhistas estão voltando, uma série delas. O governo tem tentado levar ao parlamento. Hoje eu acho que ele tem chance zero de aprovar quase todas as medidas que levou para o parlamento, porque não tem uma base de sustentação
mínima, né? Sim. Se nós fizermos uma conta simplista, assim, na Câmara dos Deputados, a bancada do agronegócio são 350 deputados federais. Já é a maioria. Não passa nada para retorno da reforma trabalhista no Senado. Sim. Pode passar, quiçá, na Câmara, quer dizer. No Senado pode passar uma coisa ou outra, pode. Então eu acho que aquilo que for muito negociado, que for relevante, que a própria base mais liberal da economia entender que possa ser favorável, tende a mudar no Congresso. Salvo isso, não passa no Congresso. Agora, lógico, na convenção coletiva é possível que os sindicatos agora endureçam. Né? Na negociação, óbvio. Na negociação, para dizer, olha, nós queremos de volta a 7ª, 8ª, porque não ficou bom do jeito que tá, não tá bom para ninguém. E lógico, daí os bancos vão dizer, então eu vou diminuir a gratificação. E essa vai ser a grande negociação, o toma lá da cá. Eu olhando para os reflexos das ações trabalhistas, acho melhor ficar sem a gratificação. Né? Olhando para a 7ª e 8ª e seus reflexos pelo não pagamento. Não, como eu disse, não sou um advogado trabalhista militante do dia a dia, mas faço conta rápido. Sim, e acho que é possível ficar melhor com a 7ª e 8ª. Ali. Mas de qualquer forma você tem razão, que vai chegar por conta desses 5 anos que se passaram. Com um impacto econômico gigantesco para as empresas e para os trabalhadores. Exatamente. Né? Ou seja, o impacto econômico é muito grande. Acho que o Supremo terá que se debruçar sobre essa temática em breve. E aí ele teria competência também para julgar julgando inconstitucional o retroativo? Não, eu acho que veja bem, este é o ponto. Se essa declaração de inconstitucionalidade do Supremo será uma declaração de inconstitucionalidade com eficácia ex tunc ou ex nunc. É muito possível, para quem está nos assistindo e entendendo esse tema, que o Supremo faça uma modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade. O porquê? Sim. Porque a decisão para os bancos, o volume de recursos será muito grande. Então, tem uma cláusula lá no artigo 28 da Lei 9868/99, que é a lei que trata da ADI e da ADC, da ação direta de inconstitucionalidade, da ação declaratória constitucional, que diz assim: os ministros do Supremo Tribunal Federal, por 2/3 dos seus membros, de ofício ou por provocação, poderão modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, em razão da segurança jurídica ou do relevante interesse social. Sim. Ele pode modular para dizer que a declaração de inconstitucionalidade passa a produzir efeitos somente após a publicação da acordo, ou seja, tudo que foi feito até agora mantenha-se. Deixa quieto. Ou outro momento qualquer, diz o texto. Então pode ser que o Supremo não vai valer, inclusive, mais 1 ou 2 anos. Entendi. O Supremo pode modular essa declaração de inconstitucionalidade para dizer, a partir de agora não tem mais essa convenção coletiva, está fora, essa cláusula da convenção está modificada, volta a valer a anterior, mas é possível que ele module os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. É sempre o argumento de que é de relevante interesse social, ele é sempre um argumento construído argumentativamente, né? Sim. Nós nunca vamos ter números exatos quanto a isso. Né? Não. Isso em matéria tributária, o Supremo usa muito para dizer, o Estado não tem como devolver todo esse tributo aqui. Se devolver, vai quebrar. Sim. E aí vai ficar pior ainda a condição da sociedade. E pode ser o mesmo que ele faça entendendo que, em razão do momento econômico que vive o país, as empresas já em uma condição delicada, os próprios bancos no país não vão muito bem, obrigado, tem uma condição sensível hoje econômica, grande parte dos bancos vivem ali num certo limite e que o impacto disso para o sistema financeiro seja muito grande e eles modulem os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Uma boa. Isso é bom. Eu acho que isso daí eu participo de alguns grupos, né, de advogados trabalhistas e esse ponto nunca foi levantado. Eu vejo assim que o pessoal discute com muita paixão, muito sangue. E não percebe que ao final pode ter a decisão soma zero. Exato, mas essa questão constitucional e até a modulação pelo STF, eu não tinha ouvido falar ainda. Eu não vi o pessoal discutindo ainda. Acho que esse é o grande enfrentamento do advogado que está advogando dos sindicatos, pró-trabalhadores, quem quer discutir esse tema, quem está chegando lá no Supremo Tribunal Federal com esse tema, estar atento tanto a qual a tese que você está levando, se não vai esbarrar na do ministro Gilmar já, e ainda
é ficar atento e aí se organizar com amigos cures, com uma série de bons representantes ao entorno para que se possa ter uma decisão sem uma modulação total, né? Para que sobre alguma coisa disso ainda para os trabalhadores nesse momento. Ótimo, ótimo. E eu queria também que se falasse, vamos mudando de assunto aqui completamente, que você falou que você está lançando um novo livro. É verdade. Né? Um novo livro sobre tolerância. O título do livro é A Fórmula da Intolerância. Lógico, entre parênteses, intolerância. Sim. Esse é um trabalho muito legal, é um livro autoral, que é decorrente de uma série de palestras que eu vim proferindo nos últimos 5 ou 10 anos. Uhum. E um dia eu perguntei para um professor, que todos os nossos espectadores aqui do YouTube certamente já ouviram falar dele, chamado José Afonso da Silva. Um dia ele tinha muitos livros já, e eu era um jovem, né? Na época da faculdade ainda, eu tinha lá meus 20 anos, perguntei, professor, como é que o senhor escreve tantos livros? Ele disse assim, não, todos eles, quando eu começo a escrever, já estão prontos. E eu não consegui entender muito bem isso. Agora nós estamos aí com 22 para 23 anos de advocacia e eu 20 anos de magistério, eu comecei a entender isso, né? Esse livro foi uma produção que ela veio a partir de diálogos meus e de conferências que eu fui ministrando, até que um grande parceiro meu, o professor Dr. René Sampar, me sugeriu, por que você não transforma essa palestra num livro? Eu falei, sozinho não vou conseguir me organizar. Então, o professor René conseguiu pegar todas as exposições que eu tinha feito nos últimos 8 anos, transformou aquilo em texto, ficamos trabalhando em cima desse texto 3 anos para chegar nesse resultado final agora, que é um livro que está aí próximo a umas 140 páginas, 100% autoral, que discute a ideia da tolerância, o que significa tolerar o outro, né? O que significa ser intolerante. Né? Sim. Todas as rupturas democráticas do mundo ocorrem em razão de uma fórmula simples que nós identificamos. Isto é nosso. Primeiro, é a crença num valor supremo. Todo intolerante acredita que o valor dele é melhor que todos os outros, aquele que ele escolheu. Sim. Todo intolerante acredita que exista uma legitimidade exclusiva para interpretar a história, os fatos e o direito. E uma legitimidade de um grupo determinado. Sim. Exclusiva para falar sobre aquilo. E o terceiro é uma pretensão de superioridade cognitiva, onde o sujeito acredita que o outro é incapaz de se libertar e, portanto, ele precisa que eu, a partir do meu valor supremo, desta titularidade exclusiva na interpretação, encontre a solução para ele. Todas as rupturas no planeta ocorreram por estes motivos. Todas elas. Se nós formos lá ver a história, né, o que aconteceu com Adolf Hitler. Hitler pensava exatamente nisso. Sim. Que ele tinha um valor supremo, de uma raça suprema que tinha que ser protegida. E a sociedade embarcou nessa onda. A sociedade alemã, naquele momento histórico, embarcou nessa loucura do nazismo. Acreditava que existia um gueto específico que tinha o poder de interpretar as leis de uma forma superior aos demais. E que os demais, aqueles que eram contrários, eram coitados, não sabiam o que estavam dizendo. Mas isso também aconteceu com Hitler, mas aconteceu em todas as rupturas democráticas no planeta. Sim. O fascismo na Itália, o salazarismo em Portugal, o comunismo em todos os países comunistas na história. Né? O comunismo, o fascismo e o nazismo são faces de uma mesma moeda. Só olhando com um reflexo um pouco diferente, porque nenhum deles é democrático. Sim. Tem o professor José Joaquim Gomes Canutilho, num dos últimos textos que escreveu, está vivo ainda, mas não tem escrito mais, por alguns problemas que está enfrentando de saúde. Eu tive a honra ele escreveu para um evento que nós organizamos aqui em Curitiba, há 5 anos, foi a última vez que ele veio para cá. O último texto, ele me deu o original do texto, e ao final ele diz uma frase, né, nunca mais ao fascismo, nunca mais ao nazismo, e nunca mais a quaisquer hipóteses de governos centralistas ditatoriais. Esse enfrentamento histórico ele está posto no nosso dia a dia hoje. As pessoas não toleram mais os outros. Sim.
em regra por motivos bonitos. Às vezes pautas ideológicas, às vezes pautas de gênero. Então acreditam efetivamente que o valor dela é o mais importante, que o outro não é um igual. A gente está vivendo, né? Eu sou superior ao outro. Nós estamos vivendo isso. Né? Vivendo. Esse enfrentamento que nós vivemos é porque nós vivemos um estado de intolerância. Sim. A história disso, se nós pegarmos a história da tolerância, ela surge com o cristianismo, que passa efetivamente a fé, em especial a Igreja Católica, que é a religião que eu professo, foi intolerante durante muitos anos com aqueles que não professavam a sua fé, a fé católica, ao ponto de pessoas irem à fogueira por isto. Sim. Ela supera esse momento histórico, felizmente, num primeiro momento reconhecendo que tolerar o outro era acreditar que o outro tinha o direito de estar errado. Esse foi o primeiro movimento que a igreja fez. Não, eles têm direito de acreditar no que eles quiserem porque eles não sabem o que dizem. Até que em determinado momento a igreja reconhece a possibilidade da existência de uma verdade em outra fé. Este reconhecimento do outro como igual é condição essencial para a tolerância. Sim. Na possibilidade do outro acreditar em outros valores. Mas aí vão quantos anos de evolução? São séculos, né? E isso nós culminamos depois num outro momento de enfrentamento, né? Que era religioso, e daí nós vamos ter aquele enfrentamento da formação do pensamento liberal, que nos liberta do absolutismo, e daí na sua antítese vem o pensamento social, que faz diagnósticos muito relevantes quanto à continuidade da dominação que nos libertou o liberalismo do absolutismo, mas se tivéssemos uma liberdade plena do capital, sem nenhuma forma de amarra por parte do Estado e nenhum controle, nós teríamos uma nova forma de dominação. Então, acerta no diagnóstico, mas erra no prognóstico, né? Que faz propostas pouco democráticas para a humanidade naquele momento inicial de Karl Marx e Engels. Só que este enfrentamento, que já se vão 200 anos disso, de 1848, ele está presente na vida cotidiana hoje. Sim. Os países ainda, de uma forma equivocada, se enfrentam a partir de como se existisse uma verdade plena à direita ou à esquerda. Mas o que não há verdade, isto eu posso afirmar, é que não há verdade nos totalitarismos. Sim. Não há verdade na crença de um valor único. E nós enfrentamos isso ao longo da história, né? Eu tenho uma frase que eu gosto uma história que eu gosto de lembrar, que é minha mãe, quando Joaquim Barbosa era presidente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mensalão, ele tem uma cena dele saindo correndo do plenário com a capa, aquela capa de ministro supremo esvoaçante. E a minha mãe pega aquela cena, já com seus 75 anos de idade, próximo já aos 80 anos, bota no seu Facebook, porque ela tinha Facebook, e diz: eu não preciso do Batman, eu tenho o Joaquim. Essa afirmação que minha mãe faz, ela lembra, de certa forma, o drama de todos os filósofos, os pensadores, naquele sofrimento de Platão, que vendo o ideal do seu mundo, que estava representado no seu mestre, Sócrates, sendo condenado à morte por suas ideias, não acredita mais no espaço coletivo. E pretende encontrar salvadores, né? Tem uma obra magnífica que chama Sua Majestade o Presidente do Brasil, de Ernest Humboldt, um brasilianista. Está na Biblioteca do Senado este livro, um livro muito bacana, que mostra como a América Latina, e em especial o Brasil, vive dessas figuras populistas e salvadoras. Sim. E isto é a negação do espaço democrático. É a negação do conviver com o outro. É a imagem que eu tenho que viver num estado de paz, absoluta tranquilidade na democracia. Não, a democracia é o avesso disso. Exato. A democracia é o enfrentamento cotidiano. Quando tiver tudo muito tranquilo, não é mais democracia. E nessa lógica que a gente passa no livro, né? E queria recomendar também a quem gosta de filosofia ou de direito constitucional ou de trabalho e processo de trabalho, as pós da Academia Brasileira Constitucional, que são todas online hoje, trabalham exatamente essas temáticas todas. Tem uma pós em TGD que nós trabalhamos isso, tem um curso sobre liberdade no pensamento ocidental que nós trabalhamos todos esses temas. E lá no site, então eu posso dar o site também, www.abdconst.com.br. Portal muito legal que você vai encontrar muita coisa gratuita, e de qualidade, e também muita coisa certificada de excelente qualidade que você vai ter lá no site.
Mas nessa construção, tem um autor para mim fundamental que chama Norberto Bobbio, e o Bobbio faz alguns enfrentamentos que nos colocam em xeque quanto à tolerância. Ele, por exemplo, ele diz assim, se nós tivéssemos condenado à prisão perpétua a Adolf Hitler quando ele tentou o golpe da cervejaria de Munique, pela primeira vez, nós teríamos evitado a Segunda Guerra Mundial. Se nós tivéssemos proibido a publicação do livro Minha Luta, de Adolf Hitler, nós tínhamos evitado a morte de milhões de pessoas. Mas ele, ao final e ao cabo, chega num momento em que ele faz uma escolha pela liberdade em perigo, capaz de evoluir, do que uma liberdade contida, incapaz de evoluir. Sim. Porque quando eu contenho a liberdade, eu preciso de censores, Rodrigo. Este é o Exato. ponto que as pessoas não perceberam. Nós vivemos tutelados pelas redes sociais hoje, por um grupo de militância que fica vigiando o que você publica, que denuncia o que você publica. Sim. Tem um ponto muito interessante. Eu falo muito sobre tolerância Brasil afora, e volta e meia faço uma postagem para ajudar o amigo que está fazendo um evento, eu vou lá e impulsiono com R$50. Olha, vamos falar sobre tolerância lá no Ceará, ou em Santa Catarina, ou lá no Palácio das Artes em Gramado, como eu fui há poucos dias. Então se inscreva para o evento. Você que é da região, eu faço aquele direcionamento para a região. Sim. 100% das vezes o Instagram me censura. Porque diz que as minhas postagens são incompatíveis com o Instagram. Só que o que ele está fazendo é censurando o debate sobre a tolerância. Porque é óbvio que eu estou falando sobre tolerância. Sim, exato. Então o que eu descobri, tem uma forma de enganar o algoritmo. Eu, ao invés de escrever tolerância com O, eu escrevo com 0. Democracia com O, eu boto um 0. Ainda ele não me pegou e está autorizando eu impulsionar desse jeito. Mas Sim. aqui já é um controle discursivo prévio. Só que há um controle discursivo muito maior hoje nas ruas. Porque as pessoas são intolerantes. Então as pessoas não querem ouvir a verdade do outro. Porque essa verdade incomoda. Sim. Ela pode parecer abominável. E aí eu já fui convidado para debates que eu entendia o tema abominável. Eu fui convidado para um debate que se pretendia discutir a descriminalização da pedofilia, porque isso estava relacionado a problemas mentais, era uma doença dos pedófilos. Para mim isso é um tema abominável. Exato. Mas não é um tema mas jamais será um tema que não pode ser discutido. Eu fui, não concordei, discordei plenamente, trouxe os meus elementos, enfrentei, porque tolerância não é apatia. Exato. Tolerância não é condescendência. Tolerância é enfrentamento argumentativo. Tolerância é não se calar. Tolerar o outro é reconhecê-lo como igual. E, portanto, reconhecendo como igual, eu tenho o direito de enfrentá-lo. Sim. Desde que todo mundo mantenha o respeito. E, em último caso, caso necessário, eu aplico a lei contra ele. Exato. Quando ele ultrapassar os limites da lei. Alguns amigos nossos, há pouco tempo, escreveram um manifesto na Folha de São Paulo sobre esse tema, afirmando que deveríamos ser intolerantes com os intolerantes, utilizando uma frase do autor Karl Popper. Me parece que ali tem um probleminha nessa frase, né? O Popper não diz isso, que nós devemos ser... O conceito de tolerância do Popper é diferente. Então, o que o Popper está dizendo na frase dele é que nós não devemos agir como os intolerantes. Nós temos que aplicar de forma dura a lei contra eles. Sim. Porque se eu disser, não, eu tenho que ser intolerante contra o intolerante, se o intolerante mata, eu tenho que matá-lo? Jamais. Não. Eu aplico a lei contra ele. Se o intolerante agride verbalmente, eu tenho que agredir? Não. Eu tenho que enfrentá-lo com argumentos razoáveis e propor a lei contra ele. Então, o livro ele propõe esse debate. Ele não é um livro para o mundo jurídico só. Ele é um livro para toda a sociedade. É um livro que passou como crivo editorial dos meus pais, né, que já estão aí próximos, já estão com um pouco mais de 80 anos, aí minha mãe e meu pai chegando lá. Para que fosse um livro palatável a todos. Não é um livro de bolso, tão pequenininho, mas é um livro para você enfrentar de uma forma suave, numa leitura menos técnica, num bom final de semana, quando você quiser ter bons argumentos sobre o que significa ser tolerante. Porque se a intolerância é supremacia num valor, a tolerância é a pluralidade de valores. Se a intolerância é a crença em um legítimo exclusivo intérprete para falar sobre aquilo, na tolerância eu terei um processo dialético construído. E se a tolerância é a crença numa superioridade cognitiva que faz com que eu
obrigue o outro a partir da minha interpretação, é exatamente o reconhecimento do outro como igual, para que nós possamos viver em um mundo tolerante. Então, o livro faz essa passagem nos debates filosóficos, a gente discute lá 1984, Revolução dos Bichos no meio, Sim. uma série de autores da filosofia que me parece que desvelam um pouco do que nós estamos vendo hoje e vivendo na atualidade. Exato. E me diga uma coisa, se falou que foi um apanhado de palestras, conferências que se deu ao longo de 8 anos, né? Isso. Você notou uma evolução tua também? Uma mudança Mudou alguma coisa no teu discurso ao longo desses 8 anos? Sabe que ser professor é um desafio, Rodrigo, que é imenso, assim. Porque eu acho que eu aprendo a cada dia que eu falo. Sim. Eu aprendo ouvindo o que eu disse, às vezes discordando até mesmo do que eu disse, ou melhorando o meu argumento, e aprendo ouvindo as pessoas que divergem de mim. Sim. Lógico que nesses 8 anos, os argumentos foram sendo melhorados, eu acredito que sim. Uhum. O livro passou por um crivo de professores amigos, como Francisco José Rodrigues de Oliveira, Francisco de Assis do Rego Monteiro Rocha Júnior, professor Francisco, que é um grande professor de processo e de direito penal. Eu disse a ele, porque ele tem uma visão de mundo diferente da minha. Eu disse assim, Chico, eu preciso que você leia e me diga o que você não concorda. E está lá referido no livro o que ele não concordava e o que eu concordei com o que ele não concordava. E o que eu não concordei eu mantive. Sim. Mandei para o Ingo Salat da mesma forma para ele dar a posição dele. Ele foi um livro construído a muitas mãos de amigos Sim. que já deram as suas opiniões prévias. Uhum. Então, acho que o livro ele hoje está maduro para ser publicado. Eu acho que ele vai evoluir ainda? Eu acho que sim. Eu acho que quando ele for posto à prova nas bancas, né, nas melhores livrarias do país, Sim. Eu acho que nós teremos um momento muito interessante com esse lançamento, que é as pessoas também trazendo novos questionamentos, né? Eu sou duro em alguns pontos e acho que algumas pessoas vão ficar incomodadas. E a proposta do livro é exatamente essa. Que ninguém termine de ler o livro absolutamente tranquilo. Que você saia com uma certa angústia na dúvida se você é ou não um intolerante. Porque às vezes nós somos intolerantes em grande parte dos temas de nossa vida e não percebemos isso. Vou mandar o cara já tem que ler com o e-mail aberto lá, né? Colocar Flávio, @Pansieri. Pode mandar no Instagram. Quem quiser seguir a gente no Instagram também @Flávio Pansieri. Eu tô lá e sou muito aberto a esses temas, porque eu falo desses temas no Instagram. Sim. Né? Eu não tenho um canal como você no YouTube, mas falo sempre sobre isso lá. Às vezes é muito engraçado que a intolerância ela é a inimiga da democracia e do diálogo. Porque às vezes eu trago temas que são absolutamente abertos, sem uma conclusão, e alguns intolerantes me deixam de seguir porque não concordam comigo. Exatamente, eles estão comprovando que a minha tese está absolutamente correta, porque eles não são capazes de viver com o outro como um igual. Sim. Entrem lá, me critiquem, façam as suas observações. É para isso que nós vivemos uma democracia, para que todos tenham voz. E às vezes não precisa nem encher o saco, né? Às vezes você ouvir uma opinião diversa da tua, ter a humildade de pensar, você não precisa nem concordar nem discordar, mas às vezes ter a humildade de ouvir ou ler, né, no Instagram, e você parar para pensar, falar, pô, né? Pode ser que o cara tenha às vezes um posicionamento pessoal, político ou de direito, mesmo do direito, né? O contrário ao que eu acho, mas alguma coisa ele pode ter razão. Né? Eu acho que o mundo está precisando disso. A gente, aqui no Brasil, e a gente vê que no mundo inteiro, mas aqui onde a gente vive, está precisando desse... Está precisando de uma abertura cognitiva. As pessoas precisam olhar o mundo de uma forma ampla. Não precisa abrir mão dos seus valores. Respirar antes, né? Respirar. Isso, ler, respira. ouvir, Escuta. respira. Será que eu preciso? Amadurece, depois você diz. Exato. É por isso que temos 2 ouvidos, uma boca só. Mas, infelizmente, temos um grande autor, o Domênico De Masi, né, que diz que a internet deu voz... ele usa uma palavra dura, né? Ele deu voz aos nécios. Porque em 140 caracteres não dá para fundamentar nada, né? E Exato. é o que as pessoas utilizam hoje para legitimar as suas opiniões, né? Então, me parece que a internet, eu acho ela muito importante. Ela é um grande espaço e eu volta e meia recebo observações de alunos, ex-alunos. Esses dias mesmo fiz uma postagem
Quando a ida do ministro Zanin, fazendo um elogio à escolha e que ele faria um bom trabalho. Eu vi isso. E vários colegas meus de 20, 30 anos entraram, fizeram críticas duras. Críticas objetivas, sinceras e não agressivas. Mas duras. E eu disse, olha, pensamos neste ponto de forma diferente. O tempo vai dizer se eu estava certo ou você está certo. Quero confessar que já mandei uns WhatsApps dizendo, olha, eu estava certo. Exatamente. Exato. Não, mas eu acho que as pessoas olham assim só pelo... Que nem do Zanin. O próprio exemplo do Zanin. Ah, mas foi o Lula que indicou. Mas veja a formação pessoal dele. Né? Um cara branco, hétero, rico. Conservador nos costumes. Conservador, se vê que é conservador. E liberal na economia. Até pela formação, Claro. Né? Não digo nem assim, não é a questão de ser rico, de falar rico é melhor, pior. Não, é o ambiente que ele vive. O ambiente que ele vive é um ambiente conservador. É o ambiente que ele vive. Né? A formação dele vai ser essa. Então não adianta esperar que ele vá ser que será uma pessoa totalmente de esquerda, só porque foi o PT, o Lula que indicou ele. Não vai. É isso. Né? E até porque todo mundo, a gente ouve os comentaristas políticos, né? O ministro indicado tem um certo período que ele é grato à pessoa que indicou. Mas depois de algum tempo, um ano, alguns anos, ele se vê livre dessa amarra, dessa gratidão. Essa é uma preocupação que as pessoas têm, que eu vou lhe dizer que ela é tão sui generis e tão rápida. Por quê? Porque, em regra, após nomeação, o presidente que o nomeia fica pouquíssimo tempo na presidência da República. Exato. Ele sequer vai julgar grande parte das ações daquele presidente, porque saindo da presidência ele vai responder não no Supremo Tribunal Federal. Então, a ideia da vitalicidade no Supremo Tribunal Federal para os ministros da Corte traz para eles uma independência e uma responsabilidade com a sua própria história. Sim. O que faz com que, se nós fizermos uma retrospectiva agora dos últimos 15 ministros nomeados, nós vamos observar que todos eles se transformaram em independentes, ou a maior parte deles, de forma plena, muito rapidamente. E aqueles que não eram de forma plena, sob a visão de alguns, era porque tinham um engajamento ideal naquelas matérias já previamente concebidos. Então, não me parece que essas nomeações tenham interferência direta na interpretação. E sim, a interpretação se dará a partir da própria história do ministro, aquilo que ele quer deixar como legado da história dele. Afinal de contas, hoje se sai de lá com 75 anos de idade. Ou seja, você viveu uma vida como ministro da Corte e vai deixar o seu legado, seja ele positivo ou negativo, sob a visão daqueles que analisam a Corte Constitucional. Maravilha, Flávio. Eu acho que... Tem um tema muito bacana. Precisamos guardar os temas para o próximo? Já precisamos fazer o próximo. Mas tem um tema que a gente podia tratar, muito legal nesse final, que é um pouco da nossa Ordem dos Advogados do Brasil. É verdade. Aquilo que eu acho que a Ordem dos Advogados do Brasil, nós estamos precisando fazer um grande debate, Rodrigo. A Ordem dos Advogados passa por uma crise de representação, não há dúvida. Ela precisa rediscutir uma série de temas, começando pela eleição direta do presidente do Conselho Federal. Sim. Esse é um tema urgente que tem que vir à pauta no Congresso Nacional. Eu vivi 9 anos o Conselho Federal da Ordem, vivi 3 tentativas de reforma interna desse provimento das eleições, e isto nunca acontecerá internamente. Porque a Ordem ela já vem com uma estrutura que nós já sabemos quem serão os próximos presidentes, da forma como ela é feita a eleição. Nós precisamos repensar a própria eleição direta para conselheiros estaduais, para conselheiros federais, se não é de eleição direta para o presidente do Conselho Federal, eleição direta mínima para os conselheiros federais. Sim. Nós precisamos, que são os que decidem. Que são quem vota para o presidente. Então eu tenho que já ter uma campanha engajada em quem eu vou votar e o porquê eu vou votar. Nós precisamos dar voz aos representantes. Hoje esse modelo de chapa que nós temos, que é uma chapa fechada, ele é um modelo típico de subrepresentação. Sim. Por quê? Eu acabo colocando na chapa pessoas que nem sempre representam verdadeiramente a advocacia. Hoje nós tivemos na última gestão nós tivemos uma grande reforma de paridade entre homens e mulheres, que eu acho que para alguns estados trouxe um importante avanço. O Paraná sempre
já teve uma proporção um pouco maior do que 30%, o que eu entendia que era razoável até para o Paraná já naquele momento histórico. Agora nós temos ainda a cota dos afrodescendentes, que eu acho que é um movimento importante que nós tivemos também. Está na pauta do Supremo Tribunal, do Conselho Federal, discutir algum desses temas de volta, se as cotas deram certo ou não deram certo, se isso permanece, quanto tempo permanece. Mas nós precisamos discutir a legitimidade da ordem, nós precisamos discutir quais são as pautas que a advocacia deve enfrentar verdadeiramente. Eu ouço todos os dias a advocacia entristecida porque parte da Ordem dos Advogados do Brasil não leva ao enfrentamento os temas que são caros à advocacia. Sim. A pauta da Ordem dos Advogados do Brasil não pode ser a Agenda 2030 da ONU. Ela precisa ser a pauta da advocacia. Lógico, pensando os direitos fundamentais, os direitos sociais, os direitos humanos, mas nós temos que perguntar ao advogado o que ele espera da advocacia. Eu tenho feito isso, tenho corrido o Paraná para ouvir isto e tenho ouvido uma advocacia que pretende um novo modelo de gestão para o Paraná. Um modelo de gestão que vai trazer novos enfrentamentos, mais preocupados com temas, por exemplo, ninguém foi discutir a dispensabilidade do advogado nos sejusques. Sim. Isso é um espaço importantíssimo para a advocacia brasileira. Não é só paranaense. E se é sejusque, quer dizer que já tem um processo constituído. Exatamente. Com advogado constituído. E está dispensado participação, não precisa ser nem advogado para fazer a conciliação. Nós precisamos repensar isso. Exatamente. Nós precisamos pensar em novos espaços para o mercado de trabalho da advocacia. Eu, quando conselheiro federal, era o que eu pensava. Eu, felizmente, tinha uma advocacia, vamos dizer assim, minha mãe disse que eu tenho muita sorte porque trabalho muito, mas tenho sorte também porque Deus, de alguma forma, me permitiu estar no lugar certo, na hora certa, muitas vezes. Sim. Mas eu olhava para a base. Quando eu via inventário podendo ser feito no cartório e, às vezes, num processo de nomeação que não era o dos mais transparentes, com indicação por parte do cartório, isso não acontece em todos os casos, mas acontece, indicação do mesmo advogado sempre, nós temos que repensar esses espaços todos. Nós temos que repensar em reconquistar os espaços da advocacia. Nós temos que repensar, inclusive, nos juizados especiais cíveis, a dispensabilidade do advogado. Veja, a dispensabilidade do advogado nos juizados especiais cíveis, ela só tutela grandes corporações, como bancos, telefônicas, que inclusive não pagam os custos processuais. Que são os grandes clientes dos juizados especiais. Não são os trabalhadores. E aí chega lá o trabalhador, ou o sujeito já hipossuficiente, que pensando em economizar 100, 200 reais para ter o seu advogado lhe acompanhando naquela audiência, em regra, acaba fazendo acordos muito aquém do que poderia, porque não tem assistência. Então, eu acho que nós temos um desafio pela frente, que é ouvir a advocacia mais, é tentar perceber quais são as pautas verdadeiras da advocacia brasileira e seguir nesta linha de enfrentamento. E isso se pode contar comigo. Isso daí eu... Te agradeço, acho que o teu podcast é muito importante para trazer esses enfrentamentos todos, para que a advocacia se envolva nesse debate. As eleições não podem se resumir a 45 dias, gente. Nós precisamos ter esta percepção. As eleições foram criadas nesse modelo para que não tivéssemos eleições. Para quem está no poder, o poder monta a sua chapa, a outra não consegue nem começar o diálogo com a sociedade. Então nós precisamos iniciar desde já um amplo diálogo com a sociedade para que isso possa se concretizar numa advocacia melhor, quiçá, no ano em 2024, porque as eleições estão logo ali. Em 2024, já em novembro, temos eleições. Novembro temos as eleições para as seccionais e depois, em fevereiro, as eleições, janeiro para fevereiro, as eleições para o presidente e a diretoria do Conselho Federal. Então. E uma pauta assim, que me é muito cara para a advocacia, e aí eu falo como advogado de pessoas físicas, né? Porque eu vejo a OAB protegendo muito os advogados que fazem empresarial. Porque o advogado que faz empresarial, ele pode bater na porta da empresa, oferecer o serviço dele, ele pode fazer a prospecção de clientes da forma que eles sempre fazem, que são os contatos, e ele vai atrás. O advogado empresarial não é diferente do advogado que faz reclamante, ou que faz pessoa física, ou que faz juizado especial, ou que faz cível para pessoa física.
da mesma forma ele vai atrás. Só que não tem essa encheção de saco dos advogados que fazem. A empresa não fica representando, eles não ficam, não recebem representação na ordem pela captação de cliente. Esse é um grande tema, Rodrigo. E eu Né? tenho um precedente meu no Conselho Federal que foi visto com muito susto no primeiro momento. Não sei se ora está vigente ainda, mas enquanto eu fui representando a OAB Paraná no Conselho Federal, no órgão especial que consolida as decisões e tem a última instância de recurso, chegava muito lá um debate sobre representação contra advogados que entregavam um panfleto. Era só isso. Eles tinham entregue um panfleto. Por exemplo, às vezes na frente do juizado, às vezes um panfleto na frente do INSS. Eu já nos primeiros 3 anos no Conselho Federal fiz um pedido ao Conselho Federal, foi criada uma comissão para analisar os maiores captadores de clientes no Brasil. Quem são esses indivíduos hoje? Um deles é uma empresa chamada Jus Brasil, Sim. que é uma mega empresa de tecnologia que vende acesso à jurisprudência selecionada e que hoje você pesquisou a jurisprudência e aparece um balãozinho. Você precisa de um advogado? Sim. Este é o maior escritório da advocacia do Brasil, Rodrigo. Sim. E eu dizia o seguinte, enquanto nós não sancionarmos essas empresas que fazem captação aberta de clientela, Exato. eu jamais poderei votar para sancionar qualquer advogado que fez uma captação entregando um folder. Esse sujeito lá está lutando para ganhar os seus 1.500, 2.000, 3.000 reais por mês, enquanto essa empresa fatura dezenas de milhões de reais por mês. E essa empresa oferece planos, se o advogado quiser, ele paga uma mensalidade para ter a preferência na indicação do Exatamente. atendimento. Você diz a sua base territorial, o Isso. sujeito entra lá e já aparece você. Se você paga um pouquinho mais, você tem destaque. Veja, nós precisamos, a advocacia precisa enfrentar isso, Rodrigo. Exato. Eu cheguei a dizer no Conselho Federal, vamos criar o nosso aplicativo, Sim, por que não? em que todos os advogados possam participar em pé de igualdade. Todos nós pagamos anuidade. Não há sentido nenhum para vivermos no modelo que estamos vivendo com uma conivência geral do sistema. Eu tenho convicção que eu nunca fui conivente porque eu cobrei todas as gestões, todos os anos no Conselho Federal, que fosse aberto um incidente, uma medida judicial, uma ação civil pública do Conselho Federal contra essas empresas para que eles parassem a captação. Como no Conselho Federal tem uma estratégia. Quando você não quer que algo aconteça, você cria uma comissão para discutir aquilo. Né? E, em regra, as comissões eram renovadas sistemicamente. Sim. E esse tema nunca foi a palco. Nós tivemos um pequeno avanço já Sim. na resolução, tenho que fazer na nossa gestão já passada. Nós fizemos alguns avanços na possibilidade de apresentação de temas. Este espaço aqui é um espaço que nós advogados podemos falar sobre os temas que nós trabalhamos já e não sermos sancionados, mas acho que nós temos que avançar muito quanto à propaganda, nós temos que avançar muito na defesa da advocacia contra as big techs tecnológicas. Este é o grande desafio, sob pena de, em pouco tempo, nós termos a base da advocacia brasileira advogando para alguma big tech, que por sua vez ela te remunera, né? Não vai mais ser você pagar a anuidade. Ela te remunera para você prestar o serviço ali e ela fica com metade dos teus honorários e você fica com só metade. Então, nós temos desafios evidentes pela frente e esse certamente é um dos grandes desafios, o limite da propaganda na advocacia. Exato. E com relação a essa chapa aí para o ano que vem, desde já deixo aqui registrado o meu apoio e você pode contar comigo para o que você quiser e que eu possa contribuir aí para essa... Muito obrigado, Rodrigo. A gente está fazendo uma frente ampla, viajando o estado inteiro, nós queremos ouvir toda a advocacia paranaense, ela é uma chapa do bem, né? É um grupo do bem que está se formando. É um grupo de pessoas que querem pensar a advocacia de uma forma livre. Não é oposição por oposição. Ela né? não é uma oposição. Ela é um grupo que quer repensar a advocacia sobre novos valores, novas perspectivas, com mais pluralidade e efetivamente com mais participação democrática, inclusive, dos seus representantes. E precisamos aproveitar também são os momentos, como a gente disse na parte do direito, tudo, são os momentos. O Paraná está numa ascensão muito grande agora, economicamente. Sem dúvida.
agro, indústria, e a advocacia não pode ficar para trás. A advocacia tem que aproveitar essa evolução também, esse protagonismo no Brasil e deixar de ser tão apática assim, né? Nós precisamos ocupar um espaço que é nosso, né? Nós temos que parar de ser piada. Né? Hoje, infelizmente, eu costumo... quando fazem piada comigo, eu, em regra, desse tema da minha profissão, eu, em regra, não as aceito de bom grado. Sim. Nós precisamos de uma afirmação pública, quiçá até mesmo com campanhas televisivas, com campanhas nas redes sociais, para afirmar o papel da advocacia. Exatamente. A importância da advocacia. Né? E eu vou lhe dar saídas simples. Né? Por exemplo, quando nós tivemos aqueles planos econômicos, e ainda temos, às vezes, ações que são massificadas, Sim. e que todo advogado pode tocar aquela ação, uma das propostas que eu tive já nas outras gestões era que a ordem fizesse a propaganda na TV, dizendo, procure um advogado porque você tem direito a isto. Exato. Porque isso fomentaria a base. O advogado mais simples, que tem um amigo que conhece, ia ser procurado pelo seu amigo. Sim. E nós aumentamos aquilo que interessa, que é a felicidade das pessoas, que é a remuneração delas, né? A dignidade dela de viver da advocacia. Eu, felizmente, consigo viver da advocacia. É só isso que eu fiz desde que eu me formei. Sim. Eu deixei o escritório que eu trabalhava, abri o meu escritório e sempre sobrevivi da advocacia. E este é o sonho de muitos advogados. E é para isso que nós precisamos trabalhar. É para isso que a advocacia tem que estar posta, a Ordem dos Advogados do Brasil tem que estar posta nesta linha. E o advogado só vai ter essa dignidade toda, como a gente falou do sindicato. Né? Quando enfraqueceu financeiramente, ele perdeu o poder de negociação, ele perdeu o protagonismo. Agora que está se fortalecendo financeiramente, ele volta a ter o maior poder de negociação. O advogado vai ser a mesma coisa. O advogado só vai deixar de ser essa piada, às vezes, que a gente ouve, se ele tiver financeiramente bem. Se ele tiver possibilidade de trabalhar. Obviamente, a gente não tem como obrigar ninguém a trabalhar, não tem como obrigar ninguém a ser bom. Mas se ele tiver oportunidades de pegar cliente, captar cliente, prospectar novos clientes, prospectar novas frentes de trabalho, novas ações, vai ser uma categoria forte. O grande desafio é a gente permitir que o advogado possa mostrar qual é o trabalho que ele realiza para toda a coletividade. Né? Quando entrei na Ordem há muitos anos e fiz parte de muitas gestões da Ordem, eu me lembro do enfrentamento que eu trazia, que eu dizia assim, olha, algumas pessoas na época, os mais velhos, não, isso é um absurdo, pensar que pode ter qualquer tipo de propaganda. Eu dizia assim, os senhores não querem porque os senhores já estão na mídia. Os senhores já estão fazendo, o nome do senhor já está consolidado, mas tem um advogado que está vindo, ele precisa desse espaço. Exatamente. Ele precisa ter técnica, ele precisa ter treinamento, ele precisa estar com possibilidade de entrar no mercado de trabalho e transformar aquilo no sustento seu e de sua família, que eu acho que é um pouco desse espírito bom que nos envolve nessa caminhada, uma caminhada que pretende olhar para a advocacia já madura, mas em especial para a advocacia iniciante, aí, com até os seus 10 anos de advocacia, que está precisando de ajuda, está precisando de socorro, e nós queremos discutir com essa base quais são as mais importantes pautas para fazer uma grande gestão a partir de 2024. E agora com essas tecnologias que tem essa molecada entendendo do jeito que entende de tecnologia, se der possibilidade deles voarem, eles vão voar. Vão voar, eu não tenho dúvida disso. Né? Mas Flávio, agradeço teu tempo, muito obrigado, foi um papo muito bom. Eu acho que deu para a gente elucidar muita coisa para a população em geral, não só para os advogados. Espero que a gente não esteja falando só para advogados, esteja falando para a população em geral, para quem não é advogado também, e as pessoas entendam aí o papel de tudo isso que a gente conversou hoje. Maravilha. Muito obrigado. Eu que te agradeço participar do Direito na Veia, esse podcast tão bacana, e que por sua vez é capitaneado por ti com maestria aí. Alguém que tem uma história importante na advocacia brasileira, com advocacia em 2 estados aí complexos do Brasil, que é São Paulo e o estado do Paraná, com uma advocacia muito capaz, muito forte. E eu fico muito feliz de ter dividido aqui esse momento contigo. E um reencontro, né? Sim. Desde a faculdade nós não tínhamos tido uma conversa tão longa. Que bom que nós pudemos nos encontrar e discutir tantos temas da advocacia e do direito brasileiro. E mais próximo das eleições da OAB, vamos trazer mais gente aqui para debater a advocacia do Paraná aqui. Maravilha. Muito obrigado, Flávio. Gente. Valeu. Querido, obrigado. Muito bom. Valeu.